Assessor de imprensa, se você quer que o seu release seja publicado, então você precisa assistir esse vídeo para você não esquecer do principal que tem funcionado ultimamente. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Augusto e ensino jornalistas a faturarem R$12 mil por mês fazendo assessoria de imprensa. Se você se interessa por esse assunto, para tudo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque quase todos os dias tem muito conteúdo de valor esperando por você. Aqui eu trago um movimento de uma nova forma de fazer assessoria de imprensa. Uma forma que você tem mais resultado com menos esforço. E é exatamente por isso que eu sei te dizer o diferencial para você nunca, jamais deixar de colocar no seu release para que ele seja visto com bons olhos pela mídia. Mas olha, fica até o final, porque o início da linha de pensamento com certeza não vai te surpreender, mas quando eu esmiuço e te digo todos os porquês, tudo vai fazer sentido e um clarão vai abrir na sua estratégia de assessoria. Princípio número 1 dos jornalistas é interesse público. Então, tudo começa em uma pauta muito bem pensada, uma pauta interessante, uma pauta que a gente consiga de fato fazer o bem para alguém, resolver algum problema, trazer uma novidade ou algo parecido com isso. Não dá para ser aquela história de chover no molhado, sabe? Senão você não vai conseguir atrair a atenção da imprensa. Até aí, nenhuma novidade. O que é novidade é a maneira que você oferece esse conteúdo. Você já viu na internet alguns pratos muito diferentes, muito bem feitos, e você vai dar uma olhada nos ingredientes e não tem nada demais? É simplesmente a apresentação. Você pode oferecer, por exemplo, um macarrão assim ou uma macarronada com essa apresentação. Usando desse princípio de que a gente come com os olhos, o jornalista da redação vai comer com os olhos aquele conteúdo que você vai enviar. E como que você vai fazer esse efeito MasterChef no seu release? Caprichando na apresentação. Tudo começa com um bom título, mas aquele título que entrega absolutamente tudo que tem ali naquele texto, ele não é tão interessante mais. Hoje em dia, o que faz os jornalistas quererem ler o seu release até o final, quererem abrir o seu e-mail, é você colocar uma pitadinha de curiosidade. Exatamente como eu fiz aqui com esse vídeo. Eu disse que existe um elemento, um item obrigatório para ter no seu release, para que ele seja visto, para que ele seja emplacado na mídia. E, na verdade, eu não disse a você que item que é esse, entendeu? Você entrega, mas não entrega. Você traz um pouquinho de curiosidade, você quebra o padrão, você foge do óbvio. Eu não vou dizer interesse público é o que vai fazer a diferença nos seus releases. Isso você já sabe, não é nenhuma novidade. A novidade está na argumentação e ainda chegaremos lá. Calma, fica comigo. Eu estou mostrando para você aos pouquinhos porque, na verdade, a escola desse princípio, que tem feito muita diferença, não é o jornalismo, é o marketing digital. Mas a creme de la creme do marketing digital, as melhores informações que eu aprendi lá, eu aplico na assessoria de imprensa, tem dado muito certo, por isso que eu tenho compartilhado aqui com você. Isso, lá no marketing, a gente chama de headline. Aqui a gente pode chamar de título, de headline também, pode chamar de manchete, tem gente que gosta de chamar de manchete. Tá tudo certo, o que importa é você entender o princípio. Ele precisa entregar valor, precisa trazer um pouco de curiosidade, precisa quebrar padrão. E aí você começa a desenvolver o seu release. Mas lembra aquela história da pirâmide invertida? Lead, sublead, primeiro parágrafo, a gente precisa responder apenas 6 perguntas. O que, quem, como, quando, onde, por quê? E se for muito relevante, também responder a pergunta de quanto custa. Isso também pode ser um pouquinho depois. Gente, nada disso, isso aí é coisa do passado. Você sim precisa responder as principais dessas 6 perguntas, não necessariamente todas, e sempre trazendo uma leveza, um ar de descontração, um ar de novidade. Eu aprendi com o Murilo Gun, aquele cara do stand-up, que existe um conceito que faz toda a diferença chamado combinatividade, que é você combinar 2 elementos que nunca foram combinados antes e aí você tem algo novo,
algo criativo. Então a gente troca criatividade por combinatividade. E aí deixa um peso menor aqui nos ombros dos jornalistas, que aí você não precisa ser muito criativo, você precisa apenas trazer elementos diferentes, nunca combinados antes, para ter um texto de muito valor. Outra dica muito importante que muito jornalista esquece é que existe uma linha do tempo. O melhor não precisa ser necessariamente entregue no início do seu texto, para, de repente, às vezes, não quebrar o flow da sua escrita. Você começa justificando, depois você entrega o ouro. Dá para fazer assim? Dá para você fazer o que você quiser, não é engessado. O jornalismo hoje em dia está mais leve, mais gostoso, e você pode ousar quebrar um pouquinho dessas estruturas que a gente aprendeu como se fossem engessadas. Outra coisa também é você entender que é uma conversa, né? O texto precisa ser fluido, precisa ser leve, como se fosse uma conversa, não é para usar uma linguagem oralizada, não é isso. Você precisa entender o princípio de uma jornada leve, gostosa, envolvente, magnética, e que você termine um parágrafo com vontade de ler o outro. E aí, como que você faz essa mágica? Você precisa sempre ter um gancho forte. Você precisa entender se existe a continuidade desse texto. Não é simplesmente colocar as informações em blocos, em ordem hierárquica e acabou. Nada disso. Então, essa maneira de fazer release, que tem um temperinho diferente, ela não é, entenda, não é nada, assim, redes reinventando a roda. Nada disso. Eu estou simplesmente melhorando o conteúdo que eu mando para os meus colegas jornalistas. E se você for jornalista, já recebeu conteúdo meu por e-mail, conteúdo que eu escrevo sobre os meus clientes, você certamente viu que a estrutura ela é exatamente como eu estou falando para você aqui. Ela é um pouco mais leve. Eu fujo um pouquinho do padrão, primeiro por questões de princípio, né? Mais do mesmo, aquela história de ficar engessada não me representa, e principalmente porque dá muito resultado. Outra coisa que eu tenho feito bastante, que na verdade eu sempre fiz, mas agora eu tenho feito de uma forma diferente, é mandar uma cartinha para o jornalista de redação antes do texto. Essa cartinha ela pode ser personalizada por editoria ou até mesmo personalizada para os jornalistas mais importantes. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um cliente que é advogado lá de Curitiba, e o objetivo dele é sair num quadro que se chama Direito Direto. Se eu não me engano, é esse o nome. Direito Direto, que é da afiliada da Globo lá de Curitiba. Então, o que acontece? Quando eu mando conteúdo para eles, lá da RPC, eu mando conteúdo personalizado para esse quadro. É algo muito direcionado. Até aí, nenhuma novidade. Mas eu coloco um contexto. Então, recentemente eu fiz com esse cliente advogado um release sobre pensão alimentícia. Então, o que é visto pelo juiz como parâmetro para determinar o valor da pensão? Por que a justiça ela é tão rígida com os pais que não pagam pensão? Por que é muito mais fácil você colocar na cadeia um pai inadimplente do que outros tipos de criminosos, né? Na verdade, pai inadimplente nem é criminoso, mas você me entendeu, né? Eu tô falando de acionar a justiça e aí sim transformar uma pessoa em um detento. A gente consegue trazer todos esses assuntos, que são assuntos sérios, com leveza e ter um início de conversa também leve. Então, por exemplo, quem não conhece uma mãe que se separou do pai, que tem problemas para receber a pensão? Quem nunca ouviu falar de uma mãe que fez um acordo verbal com o pai da criança, ele não cumpriu e aí ficou difícil pedir na justiça com que ele pagasse a pensão, e muito mais difícil ainda que ele sofresse as punições adequadas para essa inadimplência. Então a gente faz a reflexão, sabe? Quando der, você pode até colocar alguns assuntos seus. Então, por exemplo, que mulher, eu tenho uma outra cliente que ela fala sobre extensão de unhas. Eu, no caso, não uso a extensão com fibras de vidro, que é a especialidade dela, mas eu posso dizer, assim como eu já disse mais de uma vez nessa chamada, nesse bilhetinho para os jornalistas, que mulher nunca sofreu com uma unha quebrada, que precisou cortar todas para ficarem todas do mesmo tamanho, ou que ficou com ela torta ao longo de uma semana por conta de algum acidente e tudo mais. Então, com as unhas de gel isso não acontece. E esse é apenas um dos benefícios e não sei o quê. Indiretamente, eu tô falando de mim. Eu também tenho esse problema. Inclusive, eu tô com uma unha aqui bem tortinha, porque
que ela quebrou e quebrou bonito lá na raiz. Então é algo comum. Então todas as mulheres que vão ler esse texto vão se identificar. Pois é, eu já tive a unha quebrada. Isso daí é chato. Tá aí, grandinha, aí uma quebra tem que cortar tudo. No caso da pensão, é verdade, você vai lembrar daquela sua amiga que teve problema com o marido em relação ao pagamento de pensão do filho, e aí você pode até pensar na composição da matéria. Interessante. Isso aqui é uma pauta que muita gente sofre. Ok, interesse público, check. Ela já vem mastigada, você pode levar dessa forma, ou às vezes até com um gancho, né? Outra coisa, outro release que eu mandei desse advogado que foi sucesso, foi logo na sequência que a Ana Hickman tinha sofrido a violência do marido dela e na sequência foi divulgado da Nayara Azevedo. Aconteceu antes da Nay Hickman, mas foi divulgada depois, então as duas notícias estavam mais ou menos ali ao mesmo tempo fervendo na mídia. E aí você manda o release com o gancho hypado, o gancho de algo, de algum assunto que está sendo falado bastante naquele momento. E aí você manda pronto, o jornalista vê, faz as ligações, sabe que aquele conteúdo ele tem uma fonte confiável, né? Porque se você está trabalhando com assessoria de imprensa, você também vai prestar atenção na construção da sua imagem, do nome da sua empresa, na seleção dos clientes certos para você ser sempre visto com credibilidade nos veículos de comunicação. Então, uma vez que você já tem isso construído, você entrega tudo, a ideia de pauta, quando você faz essas perguntas provocativas, você ajuda o jornalista a encontrar personagens. Se você já tem personagens, você coloca ali. Inclusive, uma das alunas da Carol, que é essa cliente, né, de extensão de unhas, ela morava na Cracolândia. Ela passava fome, ela realmente dormia debaixo da ponte. E hoje ela tem uma profissão, hoje ela é nail designer. Então você já diz que tem um personagem forte. Tem até aspas dele no texto. E aí a pessoa não precisa fazer nada, tá tudo ali. Você faz o papel de produtor. E com essa estrutura que trabalha o interesse público, mas de uma forma muito mais especial, muito mais profunda e muito mais jornalística, você não apenas emplaca o seu cliente com muito mais frequência, você se sente muito feliz porque não está fazendo aquela assessoria de imprensa antiga de puxação de saco. Você entrega algo de muita qualidade, você põe a mão na massa, você faz jornalismo e entrega isso para a galera da redação e todo mundo sai ganhando. Você, porque tem um prazer absurdo de fazer um trabalho desses. A galera da redação que tem uma matéria-prima de muita qualidade enviada por você. E o seu cliente fica muito feliz porque equivalência publicitária vai lá na China, porque você consegue emplacar esse cliente muito mais na mídia por conta de um ótimo trabalho realizado. Fez sentido para você? Entendeu que dá para a gente ser muito profundo no interesse público? Dá para a gente ser muito profundo nas execuções do trabalho de assessoria de imprensa? Isso é assessoria de imprensa 12K. É isso que eu ensino aqui no perfil, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é claro que eu quero você nas duas redes, hein? Então aqui na descrição desse vídeo também tem o link para você me acompanhar lá no Instagram. E vamos deixar aqui combinado, toda segunda e quinta-feira às 3 horas eu tenho aula ao vivo no YouTube. Se você gostou desse conteúdo, eu quero muito te encontrar ao vivo em uma dessas próximas aulas. Combinado? Um beijo grande para você e a gente se vê no próximo vídeo.